E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, verso 17. Um muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos no final de semana, hoje é sábado, estamos aí nos preparando para o culto com a nossa família, escola dominical no domingo. Espero que você tenha aí um ótimo final de semana e que Deus possa estar trabalhando na tua vida. Então vamos para a nossa meditação no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Estamos iniciando a nossa jornada, o terceiro capítulo, e vamos ver então aqui o que nós vamos aprender deste capítulo e como uma prática para a nossa vida. Esse capítulo ele vai desempenhar um papel significativo na introdução do ministério de Jesus através da figura de João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Este capítulo trata do arrependimento, do batismo e estabelece a identidade de Jesus como Filho de Deus. Vamos descorrer o capítulo, vamos ver o que este capítulo tem para nos ensinar. Pelo menos nós podemos dividir esse capítulo em três partes. A primeira é a pregação de João Batista, a segunda o batismo de João e a terceira o batismo de Jesus. Então a pregação de João Batista, ele vai do versículo 1 a 6. E o versículo 1 diz: E aconteceu que nos dias de João Batista veio pregando pelo deserto da Judéia. Então João Batista surge como uma figura profética, convocando o povo ao arrependimento, e o deserto aqui simboliza a necessidade de um retorno à pureza e à reflexão espiritual. No versículo 2, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O chamado ao arrependimento, ele é fundamental. A teologia enfatiza que sem o reconhecimento da própria pecaminosidade não há necessidade de um Salvador. O arrependimento é uma resposta ao crer em Cristo. O verso 5 a 6 diz que então saía Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. A resposta do povo ao chamado de João é um sinal de que a mensagem estava ressoando em seus corações. O batismo, ele simboliza a purificação de uma nova vida. Então, o batismo de João, em Mateus 3, 7 a 12, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus, no verso 7, que vinham ao seu batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos, trazendo um alerta sobre a necessidade de um verdadeiro arrependimento e não apenas uma adesão superficial à fé. Os versos 11 e 12, ele fala: Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. O contraste entre o batismo de João e o de Jesus revela a transição do Antigo para o Novo Testamento. O poder de Cristo é o centro da doutrina da salvação, enfatizando que somente em Cristo encontramos verdadeira purificação e renovação. E os versos 13 e 17 fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. A decisão de Jesus de ser batizado, mesmo sem pecado, é uma demonstração de sua identificação com a humanidade e a importância da obediência ao plano de Deus. Verso 16: E logo que Jesus foi batizado, saiu da água, e eis que abriram-se-lhe os céus. O evento do batismo de Jesus é uma confirmação de sua missão. A abertura do céu e a descida do Espírito Santo simbolizam a investidura divina no ministério de Jesus.
E o verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este versículo reafirma a divindade de Jesus e sua identidade messiânica. A aprovação do Pai demonstra a unicidade de Cristo e sua missão redentora. Este é o resumo do capítulo 3, que eu aconselho você leia na sua casa. É rápido, são 17 versículos e você vai aprender bastante coisa. Como nós podemos aplicar este capítulo à nossa vida, né? São tantas aplicações, mas 3 aqui para nós, meditação. Primeira coisa, esse capítulo nos ensina sobre o arrependimento genuíno. Veja que o chamado de João ao arrependimento é um lembrete contínuo para os cristãos. A gente deve examinar nossas vidas em busca de áreas onde precisamos nos voltar para Deus. O arrependimento não é um evento único, mas uma prática constante em nossa caminhada com Cristo, refletindo a genuína transformação do coração. Uma outra aplicação aqui é a nossa identificação com Cristo no batismo. O batismo nos convida a refletir sobre a importância da nossa identificação com Cristo. O batismo que recebemos é um sinal de nossa união com Ele. A teologia nos ensina que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nos chama a viver de maneira que reflita nossa nova identidade em Cristo. Então, um ponto muito importante, o batismo não é só ser mergulhado numa piscina ou num rio para poder participar da ceia. Ele tem muito mais significância. Terceiro ponto, devemos confrontar a hipocrisia religiosa. Assim como João confrontou os fariseus e saduceus, somos chamados a não nos acomodar com a prática cristã superficial. Devemos buscar autenticidade em nossa fé e viver de forma que nossas ações reflitam nossa crença, evitando a hipocrisia que pode se infiltrar em nossas vidas e comunidade. A comunidade cristã deve ser preservada e cuidada com a nossa vida para que os falsos não se desenvolvam. Mateus 3 introduz então conceitos fundamentais da teologia como arrependimento, identificação com Cristo e a natureza do verdadeiro batismo. À medida que avançamos em nossa vida cristã, somos chamados a continuar em arrependimento e fé, reconhecendo a soberania de Deus e a identidade de Jesus como nosso Salvador. Que essas verdades não apenas moldem nossa compreensão teológica, mas também influenciem profundamente como vivemos o nosso dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que este capítulo traga para você uma perspectiva diferente de vida como cristão. Então, busque arrepender-se todos os dias. Tenha um compromisso com a sua igreja, se identificando com Cristo através do batismo, e lute e combate os falsos cristãos. Oremos. Pai Celeste, com graça e gratidão, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos encontrar na Tua Palavra orientação e conforto para a nossa vida. Que o Senhor venha, através dessa palavra, iluminar a mente daqueles que estão me ouvindo, daqueles que ainda não se decidiram por Ti. Que eles recebam a mensagem da verdade, recebam a bênção do Senhor e a nova visão da realidade. E assim nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você. Nos vemos no próximo capítulo, capítulo 4 de Mateus. Até lá.